Napoleão Bonaparte esteve no poder de 1799 até 1815. E o seu governo ele vai ter algumas características. Quais são? Primeira delas, vai ser um constante processo de centralização de poder. Napoleão ele vai chegar ao poder em 1799 numa França extremamente conturbada, arrasada por uma década de conflitos durante o processo revolucionário, né? Numa forte disputa por poder entre girondinos e jacobinos e num medo de retomada de poder pela nobreza ligada à antiga monarquia francesa. Então ele pega um período bem conturbado, onde a primeira preocupação de Napoleão Bonaparte vai ser ganhar o apoio do máximo de grupos possíveis e diferentes na França. Então, no primeiro momento, Napoleão chega ao poder buscando ganhar apoio de camponeses, de jacobinos, de girondinos e até de nobres e da Igreja Católica Francesa que tinha sido expulsa durante a Revolução. Isso vai fazer com que, o passar do tempo, Napoleão ele vá ganhando popularidade. Popularidade significa o quê? Que Napoleão, com o passar do tempo, ele vai virando um consenso. A maioria da população vai se tornando apoiadora do governo de Napoleão e da maneira como ele governa. Tendo esse consenso, esse apoio da população que ele vai conquistando com suas estratégias políticas, Napoleão vai conseguindo ir centralizando o poder em suas mãos. Então, quanto mais ele ganha apoio popular, mais ele centraliza poder em suas mãos até se declarar imperador. É um elemento extremamente contraditório, porque ao mesmo tempo que Napoleão ele mantém conquistas da Revolução, como o Estado laico, como a manutenção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Ao mesmo tempo que ele mantém ideais revolucionários, como lei na França, como conquistas da sociedade francesa, ele centraliza poder na sua mão até se autoproclamar imperador. E aí vale lembrar que a Revolução Francesa, quando começou em 1789, o intuito dela era, inclusive, derrubar o poder centralizador do rei da França da época, Luís XVI. Não é à toa de que o rei ele irá parar numa guilhotina, vai ser decapitado em praça pública, junto com sua esposa Maria Antonieta. Contraditoriamente, essa mesma revolução ela vai levar ao poder um líder revolucionário que vai se autoproclamar imperador, quanto mais apoio ele tem da população francesa. Por isso, a gente pode dividir, como vocês estão vendo nos slides, as fases do governo de Napoleão Bonaparte em três. Em 1799, quando ele chega ao poder, ele vai ser nomeado cônsul. E ele vai governar junto com dois outros cônsules. Então, existiam três cônsules. É o período do consulado trino. Nesse período, vai até de 1799 até 1802. O que é que Napoleão faz nesse primeiro momento? Tenta ganhar consenso, apoio dos vários grupos da sociedade francesa. Em 1802, Napoleão, com maior apoio dentro da França, político, econômico e militar, ele vai se autodenominar cônsul uno e vitalício. Ou seja, ele governaria a França sozinho agora, até a sua morte. A partir de 1802 até 1804, vai durar esse período onde ele é cônsul vitalício. E em 1804, Napoleão ele conquista tamanho apoio político dentro da França, tanto entre a elite quanto entre as camadas populares, que ele se autodeclara imperador. Então, vejam que o governo Napoleão é marcado por um período de centralização política e aumento do apoio popular na França a Napoleão. Então, nós temos duas características, qual é? Consenso e centralização política, né? Que leva Napoleão a se autodeclarar imperador, a ponto, como vocês estão vendo aí na imagem, dele convocar o Papa e a Igreja Francesa para realizar a coroação dele imperador. E reza a lenda, como está muito bem representado nessa gravura mais à direita, abaixo,
onde eu estou passando o cursor do mouse, de que o Papa iria coroar Napoleão, e quando ele chega próximo Napoleão, Napoleão tira a coroa do Papa e se autocoroa, simbolizando ali tanto a manutenção do Estado laico, onde a igreja não participará mais do governo, que é um princípio instituído na França após a Revolução, a separação entre Estado e igreja, né? Quanto também simboliza ali os anseios de Napoleão de se tornar imperador da França. E como a gente vai ver, ele vai alimentar o desejo não só de se tornar um imperador da França, mas um imperador de toda a Europa. Ele, de certa forma, ele vai se tornando, quanto mais aumenta o seu poder e o apoio ao seu governo, e quanto mais ele centraliza poder, Napoleão se torna mais megalomaníaco. Ele tem um plano de ser o grande governante europeu. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Chegando na primeira fase do governo Napoleão Bonaparte, que vai de 1799 até 1804. Como a gente viu, esse período é o período do consulado, onde de 1799 a 1802, Napoleão governa junto com outros 2 cônsules, é o período do consulado trino, e de 1802 a 1804, Napoleão governa como cônsul uno e vitalício. O que é que caracteriza o período do consulado? É o momento que Napoleão acabou de chegar ao poder. E como ele acabou de chegar ao poder, a grande preocupação dele é interna, porque ele tinha sido levado ao poder pelos girondinos com a responsabilidade de estabilizar a França e pôr fim aos 10 anos de conflitos do período revolucionário. Então, as primeiras medidas de Napoleão, o que caracteriza o período do consulado, é um conjunto de medidas políticas e econômicas para estabilizar internamente a França. Vamos ver que medidas foram essas do período do consulado. Primeiro, ele toma medidas para atender aos interesses dos girondinos, que era quem tinha levado ele ao poder. Ou seja, os girondinos era a alta burguesia francesa. Era a elite econômica da França. Eram aqueles que viviam do comércio, que eram também proprietários de terra e queriam manter em suas mãos alguns privilégios, como a manutenção do poder econômico, como a manutenção da terra, como o pagamento de menos impostos. Então, para agradar a alta burguesia, Napoleão toma um conjunto de medidas econômicas para impulsionar a atividade econômica da burguesia francesa. Que medidas são essas? Primeiro, a criação de uma instituição financeira para controlar a emissão de moeda, a atividade comercial, as taxas de juros, para promover empréstimos, que é o Banco da França. Vai ter a finalidade de promover créditos, empréstimos, para estimular a atividade econômica na França. Segunda coisa que vai ser criada é uma moeda nacional, para dar amplitude nacional ao comércio, para que o comércio francês ele não seja limitado às regiões, mas ele tenha um caráter nacional. Então vai ser criado o franco, que é a moeda francesa a partir de agora, na era napoleônica. E, por fim, vai ser criada uma instituição responsável por promover o processo de primeira revolução industrial na França, que é a Sociedade de Fomento à Industrialização. Vejam bem, isso a gente está em 1799, ou, na verdade, na passagem do século XVIII para o século XIX, né? Nessa transição. A França cria com Napoleão um órgão para estimular o processo de industrialização da França. Vejam como a França se industrializava tardiamente. Inclusive, isso vai ser um dos motivos de insatisfação da burguesia francesa com a antiga monarquia, porque a monarquia beneficiava a nobreza rural e impedia o estímulo a esse processo de industrialização que a burguesia francesa desejava. Por que eu estou dizendo que a França se industrializa tardiamente?
Porque, por exemplo, a Inglaterra já tinha começado seu processo de industrialização em 1649, durante a Revolução Puritana lá de Oliver Cromwell, 150 anos antes. 150 anos? 150 anos antes, exatamente. A Prússia já tinha iniciado um certo processo de industrialização. A região do Sacro Império, onde hoje é a Alemanha, já tinha iniciado um certo processo de industrialização. Então, a França iniciava seu processo tardiamente. Napoleão ele vai ter esse papel histórico de ser aquele que pega os investimentos do governo francês e passa a destiná-los para promover um processo de desenvolvimento da indústria na França. O que vai fazer com que futuramente, quando chegar no final do século XIX, a França já seja uma sociedade industrializada. Tanto que ela vai disputar território na África e na Ásia no processo de imperialismo e neocolonialismo, que é um processo de busca de matéria-prima que as nações, principalmente europeias, vão realizar durante o século XIX. Isso só vai ser possível com esse início desse processo feito por Napoleão Bonaparte. Além das medidas econômicas para agradar a alta burguesia, Napoleão também tenta tomar medidas que lhe dê o apoio dos jacobinos e da população de uma maneira geral na França. Que medidas são essas para atender aos interesses populares, vamos chamar assim? Primeira coisa, vou começar do meio, certo? Vocês estão vendo aí no slide. Napoleão cria os liceus. Liceu é o nome que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, dava às suas escolas filosóficas, para seus pupilos, para seus filósofos, aprendizes de filósofos. Napoleão vai dar o nome de liceus às escolas que vão ser criadas para atender a primeira etapa de educação, que a gente chamaria de ensino primário, ou hoje a gente chama de ensino fundamental 1 no Brasil. Essa primeira fase da educação, de aprendizagem da alfabetização e das operações matemáticas, essa primeira fase vai ocorrer em escolas públicas, gratuitas e universais. Ou seja, os liceus são criações de escolas públicas, gratuitas e universais, que era uma ideia já dos jacobinos, que vai ser retomada por Napoleão Bonaparte, que é a ideia de que o progresso da nação está ligado à educação da população, ao desenvolvimento da razão. É uma ideia muito presente nessa época na Europa, influenciada pelos pensadores iluministas do século XVII e XVIII, que eu vi que o Monitor postou para vocês um material sobre isso. Então, os liceus vão ser uma das características. Cabe até aqui a gente fazer uma certa reflexão, né? Porque em vários momentos da história, por vários filósofos, a educação ela é indiscutivelmente um instrumento de libertação, que pode nos levar a questionar o mundo, a pensar por nós mesmos, a diminuir a possibilidade de sermos manipulados por líderes políticos, por líderes religiosos, por corporações econômicas. Diminui a possibilidade de nós sermos explorados sem questionar. Então, a educação pode ser, sim, um instrumento de libertação, como disseram vários pensadores durante a história, entre eles o Paulo Freire, aqui no Brasil, no século XX. Mas a educação ela também pode ser um instrumento de dominação ideológica. Napoleão ele tentou usar, assim, as escolas, os liceus, não só como um direito, mas ele tentou usar como instituições que realizariam um culto à sua personalidade. A exaltação da sua imagem como um grande líder, como um salvador da França, como aquele que colocava a revolução para frente, a manutenção dos ideais revolucionários. Vão se ter fotos de Napoleão nessas escolas francesas. E o culto à imagem de um líder de forma exagerada é uma maneira de criar um fenômeno da manada, né? Onde a população se transforma num rebanho que segue um grande líder e para de pensar por si só, passa a ser manipulável. Então, em alguns momentos, as escolas elas vão ser usadas principalmente por líderes autoritários, geralmente militarizados, e ultranacionalistas como um instrumento de manipulação. Assim aconteceu com Napoleão na França, assim aconteceu com as escolas nazistas na Alemanha nazista, com as escolas no Brasil durante a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45,
Com as escolas brasileiras durante o regime militar de 64 a 85, onde o governo perseguiu professores, tentou controlar os conteúdos que eram discutidos em sala de aula. E até hoje, líderes autoritários, geralmente, eles tendem a questionar professores, realizar perseguição a escolas, a conteúdos e assim sucessivamente. Então, é uma coisa que também precisa ser refletida. É uma grande conquista histórica, que é a ideia de que a educação passa a ser um direito universal, ou seja, de todos, e gratuito, ou seja, uma obrigação do Estado. Isso, inclusive, vai formar o que a gente vai discutir em outros momentos, a chamada segunda dimensão dos direitos humanos, também chamada de direitos sociais, que são aqueles que buscam a igualdade entre as pessoas. Isso está se espalhando pela Europa, até porque, se você lembrar, a própria região onde hoje é a Alemanha, ela já tinha criado escolas gratuitas e universais ainda no século XVIII. E depois isso se expande no século XIX. Então, ainda antes de Napoleão na França. Mas na França vai ser um marco, porque, como nós vamos ver na próxima fase, que é a do Império, Napoleão ele vai expandir esses ideais da Revolução para o resto da Europa. Então, além de criar as escolas para as camadas sociais, independente de sua renda, seu poder econômico, Napoleão ele também vai realizar e efetivar a separação entre o Estado e a Igreja. O Estado não, a Igreja não fará mais parte do Estado como ocorria durante os governos dos reis absolutistas. A Igreja exercerá sua função religiosa, poderá voltar à França, mas ela não participará mais do governo da sociedade. Tanto que vão ser instituídos alguns elementos que já tinham sido criados no período jacobino, que eram determinados controles sobre a população, que estavam nas mãos da Igreja, agora vão passar às mãos do Estado. Por exemplo, até a Revolução Francesa, o registro de nascimento e de morte, de óbito, era feito pela Igreja. A partir de agora será feito pelo Estado, pelo governo, em cartórios. Napoleão oficializa isso, que já tinha sido criado no começo da Revolução. Segundo elemento, o divórcio, que foi legalizado na França durante o período jacobino na Revolução, e Napoleão institui, de fato, criando algumas regras, né? Mas existe a possibilidade do divórcio, porque o casamento agora ele pode ser religioso, mas o que vale perante o Estado como um acordo, como um contrato entre duas pessoas, é o casamento civil. Então, vai ser instituído registro civil, registro de óbito, casamento civil e instituição do divórcio como elementos que nos mostram de que está havendo uma separação entre o Estado e a Igreja. O Estado, o governo francês, não vai mais pagar o salário dos membros do clero como ocorria no Estado absolutista. Isso vai corresponder ao Estado laico. Do ponto de vista histórico, o Estado laico é uma grande conquista para nós no mundo como um todo. Inclusive, o Brasil tem um princípio do Estado laico nas suas leis, desde a proclamação da República Brasileira em 1889. E foi inspirado no modelo francês, quando a gente instituiu o Estado laico. Então, para vocês entenderem o que isso tem a ver com a gente, primeiro, o Estado laico ele é importante para a existência da própria liberdade religiosa. Porque, historicamente, nós aprendemos a partir de alguns eventos traumáticos, como em 1572, na noite de São Bartolomeu, quando o rei da França mandou matar 35 mil protestantes na França, ou como em 1649, na Inglaterra, do Oliver Cromwell, onde o Oliver Cromwell mandou enforcar todo católico que não quisesse converter ao protestantismo. Esses eventos, eles nos mostraram de que só existe liberdade religiosa quando nenhuma igreja governa. Então, para que todas as igrejas existam, é preciso que nenhuma delas governe. Inclusive, o direito de não pertencer a nenhuma igreja é garantida pelo Estado laico. Isso é muito importante. Algo que no Brasil ainda é muito difícil de se compreender. No futuro, a gente vai entender qual é essa relação, como foi conturbada a história do Brasil com o Estado laico.
até pela própria igreja não aceitar, a Igreja Católica, a instituição aqui no nosso território. É só lembrar que a primeira vez que tenta se instituir algo parecido no Brasil foi Dom Pedro II, em 1851, e terminou gerando foi uma revolta chamada Ronco da Abelha, onde a igreja estimulou a população a se revoltar contra o império, porque Dom Pedro tentou instituir registro civil de nascimento, de óbito e de casamento aqui. Mas o Estado laico ele é de fundamental importância, porém é uma grande dificuldade as pessoas compreenderem de que a religião ela deve ser exercida dentro de suas igrejas. Fora da porta da igreja, a sociedade ela deve ser organizada a partir de valores que permitam que as pessoas sejam diferentes em religião, em sexo, em gênero, em política, mas tenham os mesmos direitos que lhe garantem dignidade no seu modo de viver. Além da ideia do Estado laico, Napoleão vai assinar um acordo com a Igreja Católica, que é a Concordata de 1801, e essa concordata, Napoleão permite o retorno da Igreja à França, contanto de que a Igreja aceitasse o Estado laico. E com outra função, a Igreja vai passar a disseminar entre a população mais pobre e religiosa a ideia de que Napoleão é um governante legítimo. Assim como se faziam com os reis absolutistas, vai ser feito agora. O apoio religioso da igreja a Napoleão para ter o direito de ficar na França com seus territórios. Então, esse é o período do consulado. Tem uma imagem aí que eu trouxe para vocês, ó. No meio, uma estaca, e você vê conflitos entre os próprios grupos revolucionários. É esse cenário que Napoleão encontra quando chega ao poder, e é esse cenário que ele vai tentar estabilizar. Então, qual é a principal característica do consulado? Medidas internas para estabilizar a França do conturbado período revolucionário. Já já nós retornamos para falar um pouquinho sobre a próxima fase, que é o período do Império.